Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus, nesta lição bíblica do primeiro trimestre de 2022, que trata sobre a supremacia das Escrituras. Irei dar continuidade falando hoje sobre a lição de número 8, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Eu quero convidar você a participar dessa aula, mas antes quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento deste canal, que é a ferramenta que eu utilizo para propagar o Evangelho. E além disso, irá também ser notificado de todas as atualizações que têm sido postadas. Vem para mais uma aula, será sem dúvida de grande valia. Você irá crescer junto comigo na graça e no conhecimento do Senhor, e a cada dia estaremos mais experimentados na palavra, nos tornando pessoas aptas a nos encontrarmos Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você separe o seu exemplar bíblico para poder acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida, elas são de grande valia para incrementar o teu conhecimento. Vamos lá, vamos para mais uma aula, lição 8. O texto áureo da lição é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A verdade prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos diz que a lei do Senhor foi dada pelo ministério de Moisés, a obra de Cristo na cruz do Calvário nos resgatou da maldição da lei, o Evangelho é a única mensagem divinamente inspirada, a mera observância de códigos não salva, é preciso estar em Cristo para ser salvo, e no sábado, os Evangelhos ensinam que o amor de Deus é a base da salvação. A leitura bíblica se encontra em dois textos, que são Deuteronômio capítulo 6 e Lucas capítulo 1. Vamos começar com Deuteronômio 6, que nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los, ó excelentíssimo Teófilo, a ti, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Falando sobre os objetivos dessa lição, mas antes, hinos sugeridos 18, 20 e 291 da harpa cristã. Em relação aos objetivos, posso destacar que, de forma específica, iremos nessa lição apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção de Cristo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo, e ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma vidas. No decorrer desta lição, iremos perceber que os princípios e valores que norteiam a lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão presentes nos Evangelhos. Ambos se concentram em Jesus e revelam o Filho de Deus. Como introduzir então esta lição? Posso dizer que a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento.
São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Hoje iremos falar sobre a relação entre o Pentateuco e a mensagem pregada pelo próprio Jesus. É importante destacar que o Pentateuco é a lei de Deus. São os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Pentateuco significa especificamente 5 volumes. Ela deriva de 2 termos gregos, penta e teucos. O conjunto desses livros é formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados a Torá, com sentido de instrução, ensino, direção. Esse é o sentido da palavra Torá. Ao analisarmos a Bíblia Sagrada e passarmos pelo seu panorama, iremos perceber que o Pentateuco é identificado em vários textos, como lei de Moisés, como lei de Deus, como lei do Senhor. Então temos aí Mateus 5,17, Josué 8,31, Atos 13,39, Neemias 8,8, Romanos 7,22, Lucas 2,22. Todos esses textos nos falam acerca de como o Pentateuco é identificado no panorama bíblico. O tópico de número 2 nos fala sobre a grandeza da lei e nós iremos analisá-la sobre 3 aspectos. O primeiro aspecto, que é o moral. O segundo aspecto, que é o cerimonial. O terceiro aspecto, que é o civil. Em relação ao aspecto moral, o que podemos dizer? Ele tem validade permanente para todos os povos. Porque é a moral que provém do princípio bíblico. No sentido cerimonial, liturgia religiosa dos judeus. Então era uma liturgia específica para o povo de Deus naquele momento, principalmente para as cerimônias relacionadas ao tabernáculo. O livro de Levítico fala muito sobre isso. O aspecto civil da lei, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Normas de convivência. Era muita gente reunida num só lugar, voltada à adoração ao mesmo Deus, e que precisava seguir normas de conduta como cidadãos. Quando olhamos para a lei de Moisés, podemos destacar que é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, caráter espiritual, autoridade divina. A lei é santa, o mandamento também santo, justo, bom. A lei também é espiritual. Então precisamos nos ater para esses aspectos. O documento doutrinário, que é a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, enfatiza que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano de redenção, da redenção humana em Cristo. Ou seja, a lei de todos esses aspectos morais, cerimoniais e civis, ela ainda fala sobre o plano de redenção da humanidade. Veja o que Paulo escreveu em Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que texto maravilhoso e forte. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Como assim maldição da lei? Porque o próprio texto bíblico do Novo Testamento diz: a letra mata, ou seja, o objetivo da lei tinha um aspecto mais punitivo. E além disso, apontava para o futuro. Mas quando Cristo cumpriu a lei e nos apresentou a graça, ele demonstrou para nós que aquele peso da lei que levava à punição
ele foi cumprido no momento em que Cristo realizou a sua obra expiatória em favor da humanidade. E agora a graça estava implantada, uma nova dispensação, um novo mandamento. Tópico de número 3. A lei e a fé cristã. A própria Escritura afirma que a função da lei era transitória, Hebreus 10:1. Revelar o pecado, demonstrar a necessidade da graça, servir de aio, ou seja, de uma direção, uma proposta pedagógica, um ensino para nos conduzir à redenção em Cristo. Ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Então, dentro daquilo que eu havia dito, Cristo é o único sem pecado, cumpriu a lei, inaugurou a dispensação da graça e agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então é importante frisar isso. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, nós fomos resgatados da maldição da lei. Ou seja, a lei, para aquele momento pontual, alcançou o povo de Deus. Mas um outro objetivo que ela tinha era apontar para o futuro, que somos nós hoje. Falando agora sobre os evangelhos, Novo Testamento, a mensagem de Cristo. Qual o conceito de evangelho? Do grego evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Ele se refere à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Atos 15:7, 20 e 24. Os autores dos evangelhos são chamados evangelistas, claro, que significa portadores de boas novas. Quais são os três primeiros? Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos porque são semelhantes entre si. Eles registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. E qual é o quarto evangelho? João, que tem algumas particularidades e enfatiza o ministério de Jesus na Judeia. Ressalta-se que, mesmo sendo retratado de forma distinta, a mensagem dos evangelhos é única. Então, se falarmos em evangelhos sinóticos, são os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. A palavra sinótico dá uma ideia de ver em coletividade. Ou seja, são narrativas sobre o mesmo assunto. Contém alguns detalhes diferentes, sim, porque foram narrados por pessoas diferentes, mas tratam do mesmo assunto. Retrata o ministério de Jesus na Galileia, enquanto o quarto evangelho, que é João, retrata o ministério de Jesus na Judeia e tem algumas particularidades. Subtópico 2, a mensagem do reino. Percebamos que, em Mateus, após o batismo nas águas, está registrado no capítulo 3, a vitória da tentação no deserto, capítulo 4, e também no capítulo 4, Jesus passa a pregar o reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Marcos 1, Lucas 4, e João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, João 18. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer convenção dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Então, perceba que o Antigo Testamento cumpriu seu papel, principalmente através da lei, e o Novo Testamento nos traz, através dos evangelhos, a mensagem do reino de Deus, que também cumpriu e vem cumprindo, na verdade, a sua missão. Porque passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar.
Então há ali o conceito de evangelho, a mensagem do próprio reino e, além disso, a mensagem da salvação, que está inserida no tópico de número 3. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Marcos, que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas, que ele veio salvar o que estava perdido. João, que ele é salvador do mundo. Por isso a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. E os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e novo nascimento. Porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Então perceba que esses elementos estão presentes em todo o escopo que envolve a salvação em Cristo Jesus. Os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Cristo. Vamos partir agora para o tópico 3 e já a caminho da conclusão desta lição. Uma mensagem transformadora. Então vimos no tópico 1 o Pentateuco, que é a lei de Deus. No tópico 2, os evangelhos, que são a mensagem de Cristo. E agora o tópico 3, uma mensagem transformadora. Por que uma mensagem transformadora? Primeiro, porque ela transforma o caráter. O caráter que é exposto pelo nosso temperamento. Quando nós agimos, as pessoas identificam qual é o nosso tipo de temperamento e também classificam o nosso caráter. Se é um bom caráter ou um mau caráter. Por isso que a palavra de Deus é importantíssima, porque ela serve para moldar o nosso caráter. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porém, se nós observarmos os códigos, eles não podem salvar ninguém. Mas pela graça divina, podemos ser salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos nos permitir para que o Espírito Santo atue em nós, para que sejamos obedientes ao Evangelho, para que a partir de então a natureza do caráter de Deus esteja impregnada no nosso ser. Um outro aspecto sobre essa mensagem de restauração é em relação à família. Perceba que na lei era permitida a dissolução do casamento. Nos evangelhos, Cristo ensina o casamento como uma união indissolúvel e que só se deu por conta da dureza do coração do homem. Mas o evangelho é muito claro quando diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Percebemos algumas exceções que são explícitas, como casos de morte, infidelidade, deserção do lar. Então, tem alguns aspectos em que a Bíblia autoriza o divórcio. Porém, mesmo dentro dessas situações, a mensagem cristã apresenta a possibilidade de perdão e reconciliação. Então você pode observar isso em Mateus 5, 9, 44, 18, 21, 22. Todos esses textos falam, se debruçam sobre esse assunto. Um outro aspecto é a regeneração da sociedade. Então, além da transformação do caráter, da restauração da família, a regeneração da sociedade. Os 10 mandamentos dizem respeito a Deus e à sociedade, conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico da lei dos profetas está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo.
Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem para as nações. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Então, ao observarmos os preceitos da lei, que não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao evangelho, temos as nossas vidas transformadas. Então, baseado em tudo isso que nós estudamos nessa lição, nesse bate-papo, podemos concluir que a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta para o plano de salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da coordenação da lei e nos evangelhos as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio da fé. Então, que você possa guardar esse ensinamento no seu coração, que ele venha gerar muitos frutos na sua vida e que tenhamos em um segundo momento a oportunidade para estar juntos novamente para aprendermos mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma semana vitoriosa. Se você deseja ser um colaborador do canal, está aí na tela um QR Code. Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Seja um incentivador desse projeto, porque você vai estar investindo no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.